Podcast Universitário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universitário, onde você pode ouvir as mais atualizadas notícias sobre educação, cultura e ciência envolvendo o nosso querido município de Salinópolis. Aqui quem fala é a Andresa Mesquita. Olá, aqui quem fala é Ianca Martins. Hoje nós teremos conosco a doutora Carolina Benoni, que é professora da Universidade Federal do Pará, no campus de Salinópolis, e diretora da Casa de Cultura Fonte do Caranã. A gente vai conversar com ela sobre o papel que a Casa de Cultura vai desempenhar na comunidade do nosso município e também na comunidade acadêmica do campus de Salinópolis. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o convite e seja bem-vinda ao nosso podcast. A professora doutora Carolina Loureiro Benoni possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Pará, com período sanduíche na Universidade de Aveiro, em Portugal. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Pará e possui experiências na área de Física, com ênfase em relatividade geral. Agradecemos a presença dela aqui hoje. E a senhora gostaria de falar alguma coisa? Olá a todos. Bom, então, primeiro eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui participando desse podcast e também parabenizar vocês por essa iniciativa, né, que acho que tem muito para contribuir, tanto para a comunidade universitária quanto para a comunidade em geral. Nós é que agradecemos a sua presença, professora Carolina. Então, para iniciar, gostaríamos de perguntar qual o papel em que a Casa de Cultura, Fonte do Caranã, terá como fomento das atividades e manifestações culturais para a região de Salinópolis. Bom, a Casa de Cultura, o município de Salinópolis, ele já tem várias iniciativas culturais, né? Então, a Casa de Cultura, ela é como um espaço da UFPA, né? Então, a ideia é que sejam realizados aqui eventos de natureza artístico-cultural, eventos de extensão, eventos científicos, certo? Então, possui uma variedade muito grande de coisas que a gente pode realizar aqui, né? E a gente pretende realizar esses eventos da UFPA na Casa de Cultura, mas também conversar com a comunidade, né, entrar em contato com esses grupos, para também formar parcerias e fazer da Casa de Cultura esse ponto de encontro, né? Então, que esse espaço ele seja utilizado, né, seja aproveitado pela comunidade para realizar os ensaios, apresentações, tanto de dança, quanto de música, quanto de teatro, né? Então, que seja realmente um espaço que as pessoas tenham como referência de cultura na cidade, né? A Casa de Cultura, ela fica localizada na Praça da Fonte do Caranã. E a praça, ela já tem um pouco esse papel, né? Então, às vezes a gente chega aqui, estão tendo, antes da pandemia, né? A gente chegava aqui, estavam tendo ensaios de carimbó, às vezes estava tendo roda de capoeira, né? Então ela já tem essa característica, né? Então a Casa de Cultura ela vem para agregar, né? Então tanto como um espaço físico, né, onde possam ser realizados esses eventos, né? Quanto com não sei, como uma forma assim da gente trazer para cá, né? Localizar, né? Então a gente tentar contribuir também para essa parte cultural e científica da cidade. Essa parte é bem importante, né, professora, porque é importante saber como a população vai se beneficiar desse projeto, que foi um projeto de estrutura, uma grande estrutura, é um prédio muito bonito. Eu ainda não fui lá, só vi as fotos da inauguração e de algumas pessoas por lá. Mas é importante deixar isso claro para os nossos ouvintes e até para a gente que também está ali na comunidade, né, do campus, para saber como que a população de Salinópolis vai se beneficiar, como ela pode se beneficiar do funcionamento da Casa de Cultura. A senhora pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Posso sim. Bom, a Casa de Cultura, ela tem uma biblioteca, tem um auditório e tem 2 espaços que a gente diz que eles são multifuncionais, né, multiuso, porque são grandes espaços abertos que podem ser realizadas, feiras, podem ser utilizados para ensaios, podem ser, enfim, podem ser utilizados para várias coisas, né, pode funcionar como um auditório móvel, né, então eles têm ali
uma funcionalidade grande, né? Então, para utilizar qualquer um desses espaços, as pessoas elas podem encaminhar um ofício para o e-mail da Casa de Cultura, né, que é casadecultura@ufpa.br, falando a natureza do evento, né, os dia e o horário que elas pretendem utilizar esse espaço, aí a gente avalia, né? Então, se esses eventos eles tiverem essa natureza científica, cultural, né? Então, esses eventos eles podem ser realizados nesse espaço, né? No momento, isso está um tanto quanto limitado, né? Porque a Casa de Cultura ela foi já inaugurada em meio à pandemia, então a gente está tentando segurar um pouco esses eventos, né? Mas a gente está dando, se for para fazer alguma coisa, a gente está dando prioridade para o espaço do térreo, né? Que é o hall de entrada, né? Então, de preferência, que esses eventos eles sejam realizados ali, por ele ser um espaço aberto, né? Então, isso diminui, né, a chance de contaminação pelo coronavírus, certo? O auditório ele já pode ser utilizado, mas apenas com 50% de sua capacidade. Então, é um auditório de 100 lugares, então poderia ser no máximo utilizado por 50 pessoas. E a biblioteca, a gente vai fazer na semana que vem, né, o transporte da biblioteca do campus para cá, para a Casa de Cultura, né, e ela também só vai poder ser utilizada com 50% de sua capacidade. Muito bom. Nota-se que a Casa de Cultura é um espaço grande e que dá para fomentar várias atividades e projetos. Diante disso, já existe algum projeto ou atividade que está sendo desenvolvida para a comunidade de Salinópolis? E, além disso, se existe algum meio de comunicação que será utilizado para divulgar essas informações à comunidade local, por exemplo, ou se já tem algum projeto de formatura para este local? Bom, formatura, eu acredito que no final do PL3, né, que se eu não me engano termina ali em fevereiro, eu acho que já teria alguma turma ali para se formar, né? Então a ideia é que essa formatura já fosse realizada aqui na Casa de Cultura, né? Então, muitas pessoas têm entrado em contato comigo, buscando saber como podem utilizar o espaço, né? Então já tem algumas atividades que vão começar em breve a ser desenvolvidas aqui. No momento, a gente tem apenas um site onde a gente está colocando as informações sobre o espaço, né, que é casadecultura.fpa.br, e em breve a gente vai ter também as redes sociais, né? Então, a senhora falou um pouco já da estrutura, né, da estrutura física ali da Casa de Cultura, mas a senhora podia reforçar um pouquinho e dizer especificamente, assim, quais são os espaços que tem e os equipamentos que a população chegando na Casa de Cultura vai encontrar? O espaço, quais equipamentos eles têm disponíveis para utilizar ali? Certo. Então, chegando na Casa de Cultura, né, você vai ver ali no térreo o hall de entrada, né, que é um grande espaço aberto, e ali a gente não tem nenhum equipamento fixo. Que aí ali a gente tem no espaço do hall, né, tem uma parte do chão ali que é de vidro, né, para a gente poder ter a visão do lago e dos peixes que estarão no lago, né. No momento a gente está sem os peixes, porque a gente teve que tirar para a gente fazer uma manutenção no lago, mas depois a gente vai ter esses peixes lá no lago, ok? Então esse é o espaço do térreo, né, o hall de entrada. Aí no primeiro andar a gente tem o auditório, que é um auditório de 100 lugares, que conta com equipamento de som, com iluminação, e ele também possui. O espaço ele é todo adaptado para ser o mais inclusivo possível, né? Então tem uma rampa de acesso, tem um elevador, né, para acesso de pessoas cadeirantes ou que tenham mobilidade reduzida, tem uma rampa também de acesso ao auditório, certo? E no primeiro andar a gente tem esse auditório e também tem a parte administrativa, né? Então a sala de secretaria, a sala de direção. Indo para o segundo andar, a gente tem a biblioteca, que a gente vai trazer esse acervo da biblioteca do campus de Salinópolis e aos poucos a gente vai também montar o acervo da biblioteca daqui da Casa de Cultura, né? Que a gente quer trazer, quer montar esse acervo daqui, né? Contando com livros que sejam produzidos, né? Que tenham sido escritos por autores
de Salinas e do entorno, né, da região, né, quer trazer livros também que contem a história do local, né, falem da cultura, né, então quer valorizar essa produção local, né, e também trazer títulos que sejam de interesse da comunidade. Além da biblioteca, no segundo andar, a gente tem 2 salas de pesquisador, que no futuro elas poderão ser utilizadas se a gente tiver algum professor que tem um projeto, né, que tem um colaborador que venha para cá, para ficar aqui um tempo trabalhando, né, então ele pode solicitar também o uso desse espaço, de uma dessas salas de pesquisador. Indo para o terceiro andar, a gente tem a parte do mirante, né, então a gente tem uma grande área aberta também, né, que pode ser utilizada ali como um auditório móvel, pode ser utilizado para fazer feiras e outras atividades. E esse mirante a gente tem uma vista muito bonita da cidade, né, a gente consegue ver a praia, consegue ver o farol, né, então tem uma visão realmente privilegiada da cidade. Então são esses os espaços que a gente tem hoje na Casa de Cultura. A gente observa que é um espaço diverso, que dá para receber várias atividades no decorrer do ano. Você também falou bastante sobre a biblioteca, que vai ser uma parte da estrutura física do segundo andar, e que vai estar direcionado os livros específicos, tanto da comunidade local de Salinópolis, como do meio acadêmico, da universidade em si. Então, a utilização dessa biblioteca, ela será de uso para toda a comunidade de Salinópolis ou exclusiva aos alunos da UFPA? Bom, ela vai ser assim, né, porque como, as bibliotecas da UFPA, né, elas utilizam um sistema próprio, né, que é o sistema PERG. E esse sistema só é permitido o empréstimo de livros por pessoas da comunidade acadêmica, certo? Então, mas a biblioteca ela será aberta ao público como um todo, né, a comunidade como um todo, só que as pessoas que não fazem parte da comunidade acadêmica, elas só vão poder, consultar, tirar xerox, né, elas não vão poder realmente emprestar aqueles livros. E, além disso, esse espaço físico, ele pode ser utilizado para outros meios, outras atividades do próprio campus, como, por exemplo, caloradas, festa junina, confraternizações de natais. Elas vão ser exclusivas aos estudantes para esses eventos ou vão poder entrar outras pessoas de fora também? Esses eventos organizados pelos estudantes, com certeza poderão ser realizados aqui. Pessoas de fora também poderão utilizar esse espaço, né, mas, desde que não sejam, assim, eventos com fins lucrativos, certo? A gente está priorizando também que sejam realizados eventos, podem ser realizados pela prefeitura, ou pelo governo do estado, né, mas também por artistas, né, então o que a gente quer é que esses artistas, né, esses grupos artísticos, eles utilizem esse espaço da Casa de Cultura, né, então esses grupos também poderão utilizar esse espaço. Que bom que vai ser aberto o espaço para esses artistas, né, que agora eu acredito que depois da pandemia, quando as coisas começarem a não depois da pandemia, mas quando as coisas começarem a se reerguer novamente, os artistas vão precisar de um apoio, assim, de institucional grandíssimo, grandioso. E a UFPA, com a Casa de Cultura, dando esse pelo menos a parte do local, de estrutura de som, para poder fazer esses eventos, é muito importante a população ter conhecimento desse feito, né, que a universidade está proporcionando. E para a gente saber um pouquinho mais da Casa de Cultura relacionado à parte acadêmica, né, os alunos, de que forma que a Casa de Cultura vai agregar a comunidade acadêmica da UFPA? Por exemplo, quais são as perspectivas futuras de criação de projeto, de extensão e tudo, para que a comunidade acadêmica seja também amparada nessa parte que a gente é tão carente, que é a parte de projeto de extensão, que também é muito cobrado, né, no meio acadêmico. Certo. Bom, os projetos de extensão, né, então a ideia é que alguns dos projetos que estão sendo realizados no campus, né, eles sejam trazidos para cá, né. Então, muitos desses projetos eles pararam um pouco, né, nesse período de, ensino remoto,
né? Mas o exemplo que eu sempre dou, né, é o exemplo do Cinema Consciência, né, que era um projeto que o professor Saulo estava à frente, né, em que eram exibidos filmes, né, e ao final dessa exibição do filme havia ali uma roda de discussão, né, para falar sobre os aspectos científicos daquele filme, né. Então esse projeto é um que se encaixaria muito bem, por exemplo, nesse espaço da Casa de Cultura, né, que poderia ser trazido para cá, para o auditório, né, e feita essa exibição e essa discussão aqui, né, isso seria bem interessante. Né, então outros projetos, né, então existe um projeto também, né, que era coordenado pela professora Ângela, né, que eles iam na praça mostrar alguns experimentos, né, explicar alguns experimentos científicos, né, então ele poderia também ser realizado aqui no espaço da Casa de Cultura, certo? Então, a gente vai articular também com os professores, né, a gente está sempre conversando, né, com a coordenação do campus, né, e conversar com os professores também, né, para eles trazerem esses projetos para cá, né, e também discutir e propor novos projetos que possam ser trazidos para cá, para a Casa de Cultura. Realmente, a Casa de Cultura da Fonte Caranã foi um crescimento, foi um ganho muito grande para a Universidade Federal do Pará, de Salinópolis, onde podemos agregar estudantes à comunidade local, um incentivo à cultura, a cantores locais, a estudos como utilização da biblioteca e o auditório, que é de grande importância para a comunidade acadêmica. Professora, a questão da biblioteca foi falando assim dos bastidores assim dos alunos, vamos colocar assim, foi uma questão bem discutida assim amplamente no meio dos alunos, pelo menos eu digo da parte da engenharia, né, que é onde eu tenho contato, que é um pouco assim um receio de levar a biblioteca para a Fonte do Caranã, né, para ir para a Casa de Cultura. Como esses alunos que têm esse receio, né, de levar toda a biblioteca para ir, e meio que a gente lá no campus, onde tem as aulas, onde a gente sai da aula para fazer uma pesquisa, a gente meio que, será que vai ficar desamparado? Como é que a gente vai fazer? A Casa de Cultura é longe do campus. E essas perguntas é que ficam girando assim na mente de alguns alunos, sabe? Aí até para a gente divulgar no meio do pessoal, né, que dá uma tranquilizada e pelo que eu tirei hoje aqui da entrevista, é que não vai ser assim, né, não vai ser uma coisa negativa. A senhora podia tentar clarear um pouco os horizontes nessa questão da biblioteca, que é tão importante para a gente lá no campus, que a gente tem cursos de exatas, que a gente precisa muito de biblioteca, de pesquisa, de exemplares. A senhora podia dar uma tranquilizada no pessoal, dar uma explanada nessa parte da biblioteca, assim, do acesso, da questão de ser distante do campus, como isso foi pensado um pouco, assim? Certo. Então, essa é uma preocupação muito válida, né? Porque é como tu falaste, né? A biblioteca lá no campus, ela tá lá do lado de vocês. Vocês saem da aula, vão lá, pegam um livro, devolvem, né? Então, tem uma praticidade muito grande, né? Então, essa questão da distância do campus até a biblioteca, né? Então, essa não é uma questão que é apenas enfrentada aqui, né? Então, se a gente pega o campus de Belém, por exemplo, a biblioteca central ela é distante, né, dali de muitos locais da UFPA, né? Só que ali eles contam com várias bibliotecas setoriais, né? Então, isso ameniza um pouco essa questão. Assim, essa vinda da biblioteca para cá, para a Casa de Cultura, né, ela também veio, ela foi assim por uma vontade do reitor, né, da gente trazer essa biblioteca para cá, para o espaço da Casa de Cultura, mas isso também se dá por uma necessidade do próprio campus, né, que a gente sabe que o campus ele está com espaço muito limitado, né, com a entrada de novas turmas, né, e com a abertura de novos cursos, como é o caso agora dessa engenharia costeira, então a gente realmente estava com problema, tá realmente um quebra-cabeças, né, dos administradores, né, estão num quebra-cabeças para conseguir alocar todas essas turmas, né, tá bem complicado. Então tem essa questão do espaço, né, além disso, o espaço onde é hoje a biblioteca na UFPA, né, ele é um espaço bastante reduzido, né, então isso traz muitas limitações, né, para o que a biblioteca ela pode oferecer,
E isso também impacta negativamente na nota dos cursos, né? Porque isso é um dos pontos que é avaliado na hora que é feita aqui, né? Nesse espaço da Biblioteca da Casa de Cultura, né? Então, a gente espera que esses pontos positivos, né, eles possam realmente amenizar um pouco esse desconforto que vai ter esse deslocamento. Mas, mesmo assim, a gente está também buscando formas da gente sanar esse problema, né? Então, a gente buscou conseguir um ônibus, um micro-ônibus, né? Mas isso não foi possível, né? Pela UFPA, realmente não tem nenhum disponível, né? E isso é uma demanda também de todos os campos do interior, todos os campos do interior eles pedem ali alguma forma de transporte, né? Então a gente entraria nessa fila e isso aí poderia levar muito tempo, né? E nem é certeza que a gente vai conseguir. Mas a gente está buscando alternativas para isso, né? Então a gente pode tentar com a prefeitura, né? Ver se existe alguma alternativa, pode tentar com o governo do estado, né? Então a gente está analisando todas essas questões e vendo se a gente consegue ali alguma alternativa que seja viável para resolver esse problema, né? Mas realmente eu acho que quando os estudantes eles começarem a usar o espaço da biblioteca e verem que é mais confortável, né, e que eles podem estudar melhor, fazer cursos que vão ser oferecidos, né, pela biblioteca, né? Então que esse realmente é um espaço que vai ser muito melhor para eles. Isso, eu acredito que essa sua resposta tenha sido de enorme valia para os alunos do campus, que estavam com essa preocupação, né? Inclusive, a senhora citou a parte das bibliotecas setoriais, né, lá na UFPA de Belém, que a gente sabe que não é uma realidade que dá para tentar aderir aqui ainda, né? Aqui não, aí em Salinas, enfim. Mas seria uma ideia, né? Sei lá, alguns livros, uma coisa futura, né? A gente não vai ficar estagnado, né? A Casa de Cultura foi um passo, depois o campus pode dar outro passo sempre para tentar melhorar, né, para as turmas que vão entrar. E acredito que a maioria dos alunos conseguem ver, né, enxergar essa parte de estrutura, que realmente o campus estava lotado, né? As turmas estavam no limite das salas, não tinha mais para onde crescer ali. Eu agradeço muito, professora, suas respostas. Essa última pergunta, principalmente, era o que eu estava martelando na minha cabeça há uns meses que a gente estava conversando sobre isso entre os alunos. E quando surgiu essa oportunidade de entrevistar a senhora, eu fiquei muito feliz que eu ia, pelo menos, poder perguntar diretamente para quem está ali, né, coordenando, ali, direcionando a Casa de Cultura, que eu ia poder sanar essa dúvida também para todos os alunos. Eu agradeço muito a sua participação e deixo a palavra com a senhora, se a senhora quiser dar alguma consideração final para os ouvintes, somos todos ouvidos. Bom, então eu agradeço novamente o convite, né, e parabenizo pelo projeto, que acho que está sendo muito importante para todos nós. E assim, o que eu espero, a minha visão para a Casa de Cultura é que realmente seja um espaço que seja usado pela comunidade, né? Não quero que seja um espaço que ele fique parado aqui só para ser bonito, né? Então eu quero que realmente ele faça uma diferença tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população em geral, certo? Que seja uma referência realmente de eventos artísticos, de eventos científicos, né? Que as pessoas elas tenham essa referência na cabeça, né? E se os alunos, né, tiverem projetos, né, a comunidade tiver projetos, que entre em contato com a gente, certo? Para a gente ver o que a gente pode fazer, se pode ser realizado aqui, né? Que a gente está sempre aqui de portas abertas, né? E a gente quer realmente que venham esses projetos. Obrigada novamente pela sua presença. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, professora. Oi, ouvintes. Eu sou o Rodrigo e esse é o Momento Notícias. No último mês, houve o tradicional Festival de Carimbó de Salinópolis, que contou com apresentações de artistas locais e também com a presença do cantor Pinduca, uma referência no meio do carimbó. O evento foi realizado na Praça do Caranã e contou com o apoio da Casa de Cultura.
que dispôs de uma parte de seu espaço físico. Além disso, a Prefeitura de Salinópolis promove o evento de Natal chamado Natal da Esperança, na Vila Encantada do Caranã, e conta com os heróis de histórias infantis e também com o Papai Noel, para o entretenimento das crianças, além de uma decoração natalina por toda a praça.